Olá, que todos nós nos sintamos muito bem-vindos nesse espaço em que nós somos agraciados com a oportunidade de refletir em torno dos ensinos doutrinários, dos ensinos de Jesus. Hoje nós desenvolveremos uma reflexão em torno de uma página que encontramos no Momento Espírita. Essa página se chama Campanha do Bem e optamos por trabalhá-la com todos vocês por conta da questão 860 do Livro dos Espíritos, que diz: ser o bem o único objetivo da vida. O texto de hoje é Campanha do Bem. Então, que Jesus nos abençoe nessa hora em que nós estamos aqui, abraçados virtualmente, para poder estudar um pouco o significado da vida, a abrangência dos ensinos espirituais. Diz assim a página: quando você assiste ao noticiário televisivo, com frequência se cansa rapidamente. Não é verdade? As notícias são, na grande maioria, as de corrupção, que toma de assalto autoridades, que deveriam dar exemplo de austeridade e honestidade. Ou imagens de tragédias que vão desde a queda de um avião, consumindo mais de 100 de vítimas, ao naufrágio de navios, com muitos mortos e total descomprometimento dos comandantes preocupados com a preservação da própria vida. Você troca de canal e ali as imagens são incêndios, explosões, acidentes rodoviários, sombras e mais sombras. E você conclui que o mundo ainda ou anda sempre pior. Onde então o mundo renovado do terceiro milênio? Será a utopia? No entanto, se você retirar o olhar da TV ou do seu celular ou das páginas de jornais e revistas alarmistas, sensacionalistas, descobrirá um panorama bem diferente. Se passar pela frente de uma igreja em dia de preces especiais ou novenas, verificará que os fiéis são em tal número que ficam em pé, do lado de fora, impossibilitados de adentrarem, porque ela, a igreja, o templo, está lotado. Isso diz que as pessoas estão em busca da espiritualidade, de alguns momentos de paz e recolhimento. Se você transitar frente a um centro espírita, verá o expressivo número de carros estacionados à porta, demonstrando das dezenas ou centenas de pessoas que ali se encontram. Isso falará de quantos estão à procura de respostas e de consolo. Por que se nasce? Por que se morre? Por que nos encontramos sobre a terra? Se você adentrar uma livraria, verificará um número não pequeno de crianças, jovens e adultos buscando salutar literatura ou mídias diversas, com áudio e vídeo. Todos interessados em algo bom, construtivo. Se você comparecer a asilos, hospitais e instituições de caridade, encontrará uma legião de voluntários que se ocupa com o próximo em desveladas horas de trabalho, em nome do amor. A lista é interminável. Jovens que se debruçam horas a fio sobre livros, no intuito de alcançar ensino superior, a graduação, a especialização. Outros que se esmeram nos treinamentos diários, no intuito da primorosa execução musical, e aos que dançam, cantam no cultivo do belo.
Observe e concluirá. Há muito maior soma de bem, de coisas positivas do que negativas sobre a face da terra. O que estamos precisando é desligar o ruim, para deixar de assinalar grandes índices de audiência, deixar de ver o jornal, cujas notícias vertem tanto mal. Por exemplo, há canais que se transformaram nos dias de hoje em verdadeiro obituário, todo o tempo narrando quantas pessoas morreram de pandemia e muitas vezes esquecem de dizer quantos já estão curados. Isso fará com que o foco seja alterado e que as coisas positivas passem a ter foro de cidadania, porque estaremos demonstrando que desejamos ler, ver, ouvir a respeito de quem produz nas ciências, nas artes, para o bem da humanidade. E hoje é o momento ideal para iniciar esta campanha. Pense nisso, comece agora. Privilegie os canais televisivos que mostram os avanços da ciência, a beleza das artes, o altruísmo impregnando as pessoas. Ouça o bem, divulgue o bem, invista no bem, no bom e no belo. Comece hoje essa campanha do bem. Daí nós buscamos essa fala de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A cooperação no bem é questão de todo lugar e de todo dia. Cada coração deve interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua contribuição no serviço, nas palestras, nas conversas, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades. É preciso mobilizar nossos recursos com otimismo, porque o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho. Isso se chama empatia, compaixão. A necessidade do próximo, as angústias do teu irmão, e ajuda quanto possas. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Pelo muito que os outros fazem por nós, devemos nos tornar atentos e ceder de nós mesmos em favor do semelhante. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio do próximo, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Então, para tudo precisamos oferecer algo de nós, se queremos nos desenvolver e alcançar alguma elevação moral, espiritual, intelectual. Por quê? Porque a evolução, que é lei da vida, não pode ser terceirizada, tem que ter a nossa ativa participação. O fruto é sempre a vitória do esforço de equipe. Sem a árvore que o mantém, sem a terra que sustenta a árvore, sem as águas que alimentam o solo,
e sem as chuvas que regeneram as fontes, jamais ele, o fruto, apareceria. Quem diz isso é Emmanuel. É indispensável, então, acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos, ainda que reduzidos, da nossa bolsa. O nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer da nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno, para que haja efetivamente essa troca. Quantos pães tendes? Perguntou Jesus aos apóstolos diante da multidão faminta. E disseram-lhe 7. Está registrado em Marcos capítulo 8, versículo 5. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço de multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, porque o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. É necessário que a gente se predisponha a contribuir. Cristo precisa contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração. A usina mais poderosa não abre mão, não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Infinita é a bondade de Deus, todavia, algo deve surgir do nosso eu, do nosso íntimo, em nosso próprio favor. Apresentemos a Jesus alguma parcela de esforço próprio e o Senhor fará o resto. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar os talentos do amor calcinando o coração no fogo do ódio. Então é preciso que nós façamos façamos de nós próprios um receptáculo fácil para acolher as bênçãos que nos chegam e cultivar a predisposição de fazer fluir essas mesmas bênçãos em benefício do próximo, limpando o nosso íntimo de qualquer mágoa, de qualquer sentimento nocivo ao nosso crescimento. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que nos partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amamos. Transformará o quadro social em que nos situamos e exaltará o templo doméstico em que respiramos. Contudo, para isso é necessário oferecer os recursos que já conquistamos, que já conseguimos amontoar em nós mesmos, aqueles que já conquistamos. Então, que nós busquemos o reino dos céus em primeiro lugar e as outras necessidades nos serão garantidas, né? Mesmo quando ocorre uma pandemia, um desastre, um aparente desastre, porque o que há de pior
que possa acontecer ao ser humano é a morte, mas nós sabemos que a morte não existe. Continuamos vivos, só que em outra dimensão, por hora, né? Então é preciso considerar a nossa vulnerabilidade física, material, a precariedade da vida material e esse fluir, a flexibilidade, o fluir de toda a existência material. Então, boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. Por isso, é necessário cultivar a boa vontade e a fraternidade. Contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem. É colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Então, como é que se faz isso? Oferecendo bons exemplos, vivenciando adequadamente, com retidão, a cada uma das oportunidades que a vida nos oferece para crescer em sabedoria, para exemplificar o amor. Então, descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Qual particular? De contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem. Qual é esse programa? Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo na prática da bondade simples, exercício da meditação, e que nós tenhamos em mente que a tarefa principal, primordial para nós é o despertamento dos nossos valores íntimos e pessoais. O reto pensar, o reto falar, o reto agir, o reto proceder, o reto querer, o reto viver, porque a retidão impõe-se em todos os passos da existência humana. E a retidão só conseguimos quando nos autoeducamos. A educação, segundo o nosso codificador Allan Kardec, é a chave do progresso da humanidade. Por isso, nós precisamos daquela educação transformadora, aquela autoeducação em que nós possamos observar a nós mesmos, podar as nossas arestas íntimas, tudo aquilo que nos inclinam para a viciação, para o erro, para o descaminho, e o cultivo daquelas boas qualidades luminosas que nos tornam muito lúcidos e muito felizes. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Então, é preciso acolher os bons pensamentos e deixar passar aquilo que representa sombras e viciações. Ajudemos a vida mental de quantos ao nosso alcance e estaremos contribuindo para a vitória da vida eterna. Cultivar o bem, eliminar o mal, fazer luz onde a treva domine, a harmonia, conduzir a harmonia às zonas em discórdia, ajudar com esclarecimento fraterno, que seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Abrir a mão, o gesto de deixar verter do coração ao mundo exterior o fluxo generoso em forma de doação e alcança no futuro formas de abnegação. Então é preciso treinar a generosidade. A generosidade que doa de início coisas, objetos e utensílios, roupas e alimentos, agasalhos e tetos, para depois brindar sentimentos, aprimorando a arte de servir até poder doar-se. Somente quem se exercita na oferta material predispõe-se às dádivas transcendentes,
aquelas que não têm preço. A generosidade mais se enriquece quanto mais distribui, mas mais se multiplica quanto mais se divide. Quanto mais divide, pois tudo aquilo que se oferece possui-se. Não obstante, qualquer valor que se retenha passa-se a dever. A felicidade, desse modo, resulta da ação de doar, dos benefícios dela decorrentes. O homem generoso irradia simpatia e bem-estar onde se encontra. O mundo progrediu sempre graças àqueles que agem com retidão e generosidade. Os seus exemplos de dedicação às causas dignificadoras tornaram-se a base do processo de engrandecimento da vida e das demais criaturas. Não temeram perseguições, lutas, sacrifícios, nem mesmo o holocausto, quando se fazia necessário, desde que permanecesse impoluto o ideal que sustentavam. Temos em Sócrates, em Gandhi, em Nelson Mandela, em Martin Luther King, exemplos dessa afirmação. No curso da vida, deparam-se-nos inúmeros mestres, grandes e pequenos, famosos e desconhecidos. Cada um deles deixa atrás um breve ou longo rastro de luz que se acrescenta no mosaico da história da vida. A vida é valiosa demais. Devemos servi-la, ampará-la, celebrá-la, fortalecer e sustentar o movimento da vida, fazer desse mundo um lugar melhor. Pode-se amparar a vida doando-se de tempo, habilidades, experiências. Muitas pessoas não sabem que têm o poder de fortalecer ou enfraquecer a vida dos que com ele convivem. Podemos promover o bem ou o mal com simples gestos, palavras, atitudes. No entanto, servimos muito mais com o nosso modo de ser do que com aquilo que sabemos ou doamos. A vida é sagrada, nós também somos sagrados. Somos filhos de Deus, temos com Ele parentesco. Cada dia está a serviço de um propósito. Estamos aqui para crescer em sabedoria e aprender a amar melhor. Cada vida é um caminho espiritual. Nós restauramos o mundo pelo nosso amor sincero e por nossa solidariedade. Precisamos nos lembrar de abençoar a vida ao nosso redor e dentro de nós. Quando abençoamos os outros, libertamos a bondade que está dentro deles e dentro de nós mesmos. Quando cultivamos a espiritualidade básica, quando privilegiamos, por exemplo, as notícias positivas, os canais construtivos de televisão, os livros que nos esclarecem, quando nós buscamos aprimorar a nossa conduta e o exemplo que oferecemos à comunidade. Talvez nosso maior serviço seja apenas fortalecer nossa bondade. Isso não é nada fácil, requer atenção diária, uma consciência de tudo que nos torna menores, que nos distrai ou nos faz esquecer da nossa grandeza, de quem somos. Cada ato de servir, porém, é testemunha da possibilidade de liberdade e de completude para todos nós. É possível reconfortar, tornar-se abrigo, ajudar uma pessoa com problemas é absolutamente natural. Não há razão para que não lutemos juntos para a finalidade comum de todas as vidas, que é servir ao próximo e à humanidade. Não há ideal maior que esse, nos diz Albert Einstein. Então, que nós possamos refletir sobre a importância de aderirmos ao bem, aderirmos a essa campanha
e vivenciarmos essa campanha do bem com otimismo, alegria, perseverança e tenacidade, com decisão, porque essas são as qualidades que Jesus espera que cultivemos para alcançarmos a nossa condição de humanidade excelente, de seres humanos com completude. Que nós então busquemos essa interação, essa sintonia com o bem, porque o bem é o único objetivo da vida. Jesus nos abençoe e nos oriente, nos inspire em cada escolha nossa. Gratidão a todos.